Deus procura um intercessor e fica surpreso quando não encontra um. Você vê este lado do caráter de Deus lá em Isaías 59, você deveria ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler aqui apenas o versículo 16, que diz assim: E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. O que essa palavra diz no contexto do que estava acontecendo, vamos entender primeiro qual era este contexto. A nação de Israel estava moralmente falida, corrupta, caída. As pessoas, de forma geral, haviam abandonado a Deus, deixado o caminho reto, se voltado para ídolos, copiado os costumes das outras nações, abandonado o culto a Deus, a adoração a Deus, a obediência às suas palavras, enfim, deixado tudo que era justo, que era reto e seguido seus próprios caminhos. Qual foi o resultado? Baderna geral, miséria, famílias destruídas, a economia do país colapsou, tudo, qualquer semelhança com o nosso país ou outras nações do mundo, não é mera coincidência. Toda vez que o ser humano abandona Deus, dá as costas para Deus, normalmente em nome da sua busca por liberdade, a busca pela sua felicidade, é isso que acontece. No início parece tudo flores. É exatamente quando a pessoa sai da igreja, abandona a igreja, abandona Deus, e ela diz assim, agora eu vou viver minha vida, não quero mais e tal. Ela sai da igreja e o momento inicial é aquele alívio. Agora eu não tenho que dar mais satisfação a ninguém, não tenho que responder a ninguém, faço o que eu quero, onde eu quero, como eu quero. Então a percepção é que a pessoa está feliz. E ela gosta, às vezes, de mostrar isso nas redes sociais. Olha, agora estou livre, agora estou feliz, faço o que eu quero. Só que isso não dura muito, pois essa falsa liberdade, ela vai gerar o cativeiro. Exatamente o que a pessoa estava tentando escapar. Ela pensava que estava no cativeiro debaixo da obediência a Deus. Ah, não quero mais obedecer, está sufocante, ficam controlando minha vida e tal. Deus quer controlar minha vida, então ela sai debaixo da obediência, da direção de Deus, em busca da liberdade, e ela entra no cativeiro do diabo. E aí começa a sua destruição. E assim foi com o povo de Israel naquela época. Então, Deus, obviamente, mesmo assim, mesmo o povo tendo abandonado, o que ele queria? Ele queria salvar, restaurar o povo, trazê-lo de volta. Então o que ele fez? Ele procurou um intercessor. Alguém que restasse da nação, que olhasse para o céu e falasse assim, Senhor, erramos, pecamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nação. Nossos pais pecaram, nós pecamos, estamos pecando e precisamos do teu perdão. Deus procurou alguém que emitisse um sinal de arrependimento, um sinal de pedido de socorro, um SOS, digamos assim, para que ele viesse rapidamente socorrê-los. Mas diz o texto que ele procurou e não encontrou. E maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Ora, nós aprendemos neste texto que Deus procura alguém, mesmo em meio a tanta destruição e baderna e perdição, corrupção, Deus procura um remanescente. Ele procura alguém que tenha sobrado, em quem tenha sobrado talvez um pingo de vergonha, um pingo de fé, um pingo de desejo pelo bem, pela justiça. Deus fica procurando. O que é que sobrou? O que é que sobrou? Sabe quando tem um incêndio e uma casa é destruída ou uma enchente vem e destrói a casa, destrói a cidade? Aí depois que passa aquela enchente ou incêndio,
os moradores voltam no local da sua residência e aí ficam olhando os escombros e ficam levantando os escombros para ver se sobrou alguma coisa, se salvou alguma coisa, sabe? É assim que Deus age. Ele vê a destruição, vê as pessoas totalmente devassas, contrárias a ele, mas ele fica procurando alguém. Será que sobrou alguém aqui que ainda crê em mim? Que ainda me dirige a palavra? Ele fica procurando isso. E às vezes as pessoas, tudo que sobra na garganta delas ainda é uma acusação. Onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Elas, além de não clamarem, né, em vez de usar esse ar, em vez de usar este oxigênio nos seus pulmões para falar, meu Deus, tem misericórdia de nós, ainda usam esse ar para acusar Deus. Onde é que o Senhor estava? Por que o Senhor permitiu isso? Quer dizer, é muito... O ser humano realmente é muito sem noção. Mas, se Deus encontrar alguém que tome a iniciativa, alguém que diga, Senhor, eis-me aqui, olha para a gente, tem misericórdia de nós, ele de pronto responde, ele usa aquela iniciativa da pessoa e vem em socorro, não só dela, mas da nação, porque alguém intercedeu. Veja, meu amigo, minha amiga, você talvez está reclamando, chorando muito pela sua situação, pela sua vida, pela sua família, por uma situação que você vê que te afeta muito, e você, ao invés de clamar, você reclama. Ao invés de interceder, você lamenta. Você geme e fica falando até quando? Quando você deveria tomar a iniciativa, fechar a porta do seu quarto, colocar os joelhos no chão e clamar a Deus. E interceder por aqueles que não podem interceder por eles mesmos. Interceder por esse marido que você critica tanto, por essa esposa que você critica, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo filho. Interceder por essa pessoa. Interceder não é reclamar. Interceder é clamar, é orar, é pedir, meu Deus, olha para nós estamos aqui, eu não desisto, eu não vou entregar os pontos, eu não vou me curvar diante dessa situação, eu continuo crendo, eu estou aqui, a minha força está em ti, eu não tenho a quem recorrer, só o Senhor. Então, o intercessor é aquela pessoa que de joelhos move os céus, de joelhos ele chama a atenção dos céus, porque ele está dando esse sinal, como um náufrago lá no oceano, agarrado a uma boia, um bote, ele sinaliza o navio que está passando para salvá-lo. Você é esta pessoa, o intercessor é esta pessoa. Então você vê na Bíblia quantas pessoas que Deus honrou por terem tomado a iniciativa. Às vezes essas pessoas até quebraram protocolos, saíram, sabe, das quatro linhas, por assim dizer, em busca da atenção de Deus, como foi o caso de Ana, que na sua amargura, dentro da sua casa, sendo humilhada pela sua rival todos os dias, ela foi ao templo, ignorou o sacerdote e foi direto a Deus e clamou, fez um voto com ele e disse, Senhor, olha a aflição da tua serva, olha a aflição da tua filha aqui, tem misericórdia de mim. E ela clamou e Deus a ouviu. E quando atendeu o pedido dela, não atendeu só o pedido dela, porque o filho que nasceu dela veio a liderar a nação. Você viu que por causa de uma mulher, o clamor, a iniciativa de uma mulher que não ficou mais esperando que ninguém fizesse nada por ela, ela foi direto a Deus, Deus respondeu o clamor dela, tirou a amargura, a vergonha dela e ainda abençoou toda a nação por causa dela, pelo seu filho que veio a ser o grande profeta Samuel. Deus fica procurando o intercessor. Deus fica procurando alguém que tome iniciativa. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Alguém que saia da sua zona de conforto e faça o que tem que ser feito. Deus fica procurando esta pessoa. Ele fica provocando. Como Jesus lá no mar, andando sobre as águas, foi até próximo ao barco dos discípulos para ver a reação deles. E então ele acabou provocando em Pedro
aquela iniciativa. Se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Quer dizer, tudo bem, a gente fala que Pedro afundou, duvidou e tal, e afundou, mas a verdade é que ninguém teve coragem, como ele, de colocar os pezinhos nas águas e sair andando. É ou não é verdade? Pode ter afundado, sim, mas antes de afundar, ele caminhou sobre as águas. E ninguém mais na história da humanidade, salvo ele e Jesus, podem dizer que caminhou sobre as águas. Pode dizer que andou sobre as águas. Mas isso é reservado aos que têm iniciativa. E o intercessor é aquele que tem iniciativa. É aquele que ora, que clama, ao invés de reclamar. Quando Deus olhar para onde você está, será que ele vai ficar maravilhado que ninguém está intercedendo pela situação caótica ao seu redor? Ou será que ele vai achar você, o seu clamor, a sua voz intercedendo por si e por aqueles que não podem interceder por eles mesmos? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.